Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos aqui na Academia de Pregadores, eu, pastor Anderson Silva, e nós vamos para o estudo da nossa terceira lição deste primeiro trimestre de 2016. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre sobre o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Estudaremos nesta aula a nossa terceira lição do dia 17 de janeiro de 2016. O título dessa terceira lição é Esperando a Volta de Jesus. Esperando a Volta de Jesus. Texto áureo nos diz o seguinte, está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, que nos diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. Com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crentes que serão arrebatados. Só há dois tipos de crentes, os que serão arrebatados e os que ficarão. Com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crentes, os que serão arrebatados e os que ficarão. Sem dúvida nenhuma, esta verdade prática, ela tem o objetivo, é uma verdade em torno da qual toda a lição gira, e ela tem o objetivo nos confrontar, nos chamar para uma verdade, como o próprio nome diz, que seja prática para a nossa vida, no dia a dia. E eu creio que é dentro desta visão que o nosso comentarista colocou esta ideia, que com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crentes. Os que serão arrebatados e os que ficarão. Todavia, é preciso nós considerarmos que aqueles que ficarão, na verdade, não são crentes. Não é? Eles podem ter nome de crente, ter aparência de crente, mas, na verdade, se ficarão no arrebatamento da igreja, é porque não são verdadeiramente crentes. E aquilo que nós falamos na lição de número 2, na lição passada, eu repito aqui, a verdade prática diz o seguinte, com relação à volta de Jesus, e na verdade é com relação ao arrebatamento da igreja. Ao arrebatamento da igreja. Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos asseverar esta verdade prática da seguinte maneira: com relação ao arrebatamento da igreja, só há dois tipos de pessoas. As que serão arrebatadas e as que ficarão. Com relação ao arrebatamento, só há dois tipos de pessoas. As que serão arrebatadas e as que ficarão. Na verdade, porque aqueles crentes que ficarem, porque na verdade não são crentes, porque são crentes de verdade, eles subirão com o Senhor. Mas esta é a verdade que nos convida para uma prática cotidiana. O ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: esperando a volta de Jesus de modo irrepreensível, aguardando o arrebatamento da igreja de modo irrepreensível. Este é um ponto central desta nossa lição. Os objetivos, objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral: compreender que a volta de Jesus é iminente. Nós já tratamos disso na lição passada. Tratamos sobre os sinais que manifestam a iminência da volta de Jesus. E nesta lição nós vamos compreender que a volta de Jesus é iminente. Primeiro objetivo específico: mostrar que precisamos aguardar a volta do Senhor com fé e perseverança. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a perseverança nos fará chegar ao final. Então nós devemos aguardar a volta de Jesus ou o arrebatamento da igreja com fé e perseverança. Segundo objetivo específico: explicar algumas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. E o nosso terceiro objetivo: compreender as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Leitura bíblica em classe.
Está escrito em Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao versículo 46, que nos diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Vigilância, perseverança, é disso que esse texto está nos dizendo. Estar de acordo com a vontade de Deus, como nós falamos já nas aulas anteriores. Aguardar o arrebatamento, estar pronto para o arrebatamento, não é uma atitude, mas é um estilo de vida. E é para este estilo de vida que o Senhor nos convida, que o Senhor nos chama. Vamos ao comentário da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista fez questão de deixar claro que ninguém sabe. É lógico que ele está falando de ninguém em relação a pessoas. Nós já falamos aqui na aula passada sobre o Pai sabe, acreditamos que Jesus também sabe, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas ele nos diz aqui que em relação às pessoas, ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará ou em que ele arrebatará a sua igreja. Se nós não sabemos, cabe-nos viver com esse estilo de vida que nos garanta a prontidão para o arrebatamento em qualquer momento, diante de qualquer situação da nossa vida. Nosso comentarista nos colocou aqui com muita propriedade que, infelizmente, há muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do Salvador. É lógico que o nosso objetivo aqui não é julgar ninguém, não é apontar o dedo, não é condenar ninguém, mas é levar cada pessoa, levar você que está nos ouvindo aqui na Academia de Pregadores, meditar e refletir sobre isso. Se não sabemos em que hora Jesus arrebatará a sua igreja, nós precisaremos ter a convicção que estamos prontos. Nós precisamos ter a certeza que estamos prontos para o arrebatamento da igreja agora, exatamente neste momento. Jesus pode arrebatar a sua igreja e nós precisamos estar prontos. O primeiro ponto da lição vai falar sobre aguardando a volta do Senhor. Como nós devemos aguardar a volta do Senhor? Como nós devemos aguardar o arrebatamento da igreja? Se nós queremos realmente subir, estar com Cristo, como nós devemos fazer isso? Primeiro parágrafo, com fé e vigilância. Com fé e vigilância. Nós já falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. E com vigilância, porque a vigilância vai nos fazer estar prontos a todo instante, a cada momento da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas se envolvem com as coisas desta terra. Muitas pessoas se envolvem com as coisas deste mundo. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos envolvendo com as coisas deste mundo e as coisas deste mundo vão eclipsando. As coisas deste mundo vão enegrecendo, escurecendo, tirando, tomando a nossa dependência de Deus e a nossa vigilância. Eu sei que hoje vivemos dias melhores do que no passado. Eu sei disso. Eu sou filho de crentes e sei que há tempos atrás nós vivemos situações mais difíceis economicamente falando neste país, na nossa nação. Nós tivemos grandes melhorias. E ao que me parece, meus queridos, tem muitas pessoas que vão vivenciando, experimentando essas melhorias dessas coisas terrenas e vão deixando com que a sua fé se enfraqueça.
E as melhorias das coisas terrenas não podem eclipsar o desejo pelo céu. Nós devemos lutar por uma vida digna, por uma vida melhor. Nós devemos, sem dúvida, lutar para darmos mais conforto para nossa família. Não é pecado querer um emprego melhor, um salário melhor, um carro melhor, uma escola melhor para os seus filhos. Não é pecado lutar por isto. Não, de forma alguma. Nós podemos orar a Deus e pedir a Deus que venha nos prosperar, prospere a nossa casa, a nossa família. Esse é um projeto de Deus, era um projeto de Deus para Israel. O Senhor disse para Israel: vocês estarão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Vocês vão emprestar para as demais nações e não vão tomar emprestado. Esse é o objetivo de Deus para a tua vida. Nós não precisamos ser adeptos da teologia da prosperidade. Não precisamos ser defensores do evangelho da confissão positiva para falar que o desejo de Deus é te prosperar, é prosperar a tua casa. Este é o desejo de Deus para a tua família. A vida cristã envolve também prosperidade. Nós precisamos, entretanto, ter cuidado para que a melhoria das coisas terrenas não nos tire o desejo de ir para o céu. Porque tem gente que parece que já está vivendo tão bem aqui na terra que o desejo de ir para o céu já se esfriou. E nós precisamos entender que a Bíblia nos diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu ao coração do homem, ou seja, que o ser humano nem conseguiu imaginar, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Nada desta terra, por melhor que seja, pode nos tirar o privilégio, o prazer, a alegria, a satisfação, pode nos tirar este desejo de ir para o céu e de estar com o Senhor. Então a nossa fé nós precisamos, aliás, aguardar o arrebatamento da igreja com fé e vigilância. Precisamos também aguardar o arrebatamento da igreja. Se precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com fé e vigilância, precisamos aguardar também o arrebatamento da igreja cheios do Espírito Santo. Uma vida vazia, uma vida sem o Espírito Santo, não é uma vida cristã genuína. Uma vida onde o Espírito Santo não nos direciona em todas as coisas, não é uma vida cristã de verdade. É impossível, sem a presença do Espírito Santo, nós desfrutarmos de uma vida cristã. E sobretudo, meu querido, sobretudo, é impossível, sem a presença do Espírito Santo, esperarmos, aguardarmos a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. É impossível, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola, é Ele que nos sustenta. É o Espírito Santo, Ele está conosco em todo tempo. Ele está conosco a todo instante. Ele precisa realmente estar nos fortalecendo, nos ajudando. Porque se nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, nós precisamos aguardar este arrebatamento cheios do Espírito Santo. Terceiro parágrafo. Precisamos aguardar o arrebatamento da igreja em santidade e em amor. Em santidade e em amor. Deus é santo e Ele exige santidade. Isto é um atributo de Deus. A essência de Deus. Deus é santo. E se nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, precisamos aguardar em santidade. Que nós jamais nos entreguemos à prática do pecado. O que é ser santo? Ser santo, alguns dizem só que é ser separado para Deus. Ser separado do mundo, aliás. Não. Ser santo além de ser santo, exige duas atitudes, duas decisões. Ser separado do mundo e ser consagrado a Deus. Alguém pode se separar do mundo e viver como um eremita numa montanha, sozinho, isolado, livre da comunidade, da sociedade, mas ainda assim não será santo. Porque ser santo além de ser separado do mundo, dedicar a nossa vida a Deus. Então, aguardar ao Senhor em santidade e em amor. O amor é tudo. Deus
é amor, Deus não tem amor, Deus é a essência do amor, ele é a própria essência do amor. E o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e a todos nós que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A falta de amor nos faz perder a expectativa do céu. A falta de amor nos faz perder a esperança de estar nas mansões celestiais. Nós precisamos amar a nós mesmos, porque tem pessoa também que não se ama. E o amor próprio é o referencial para o amor ao outro, para o amor ao próximo. A Bíblia nos diz o seguinte: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho amor próprio, eu não tenho parâmetro para amar ao próximo. Mas quando eu tenho amor próprio e amo ao próximo, eu tenho um parâmetro para viver uma vida em comunhão, uma vida com Deus, em comunhão com os meus irmãos. Então nós devemos aguardar a volta do Senhor Jesus com fé em vigilância, aguardar a volta do Senhor Jesus em santidade e aguardar a volta do Senhor Jesus cheios do Espírito Santo. Nós estamos estudando na nossa primeira lição sobre esperando a volta do Senhor. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando, essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior expectativa, que Jesus realmente vai voltar para arrebatar a sua igreja. Segundo parágrafo, atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Nós vamos pensar aqui quais algumas, se nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus, quais algumas atitudes errôneas que muitas vezes nós podemos ter. A primeira atitude, que é o primeiro parágrafo do segundo ponto, ignorar a vinda do Senhor. Ignorar a vinda do Senhor. A Bíblia vai nos contar uma parábola. Jesus vai contar a parábola de um servo que estava aguardando o retorno do seu Senhor. E ele precisava aguardar o retorno do seu Senhor, sabendo que ele podia chegar de forma inesperada. E se esse Senhor chegasse de forma inesperada e esse servo não estivesse aguardando conforme deveria, ele seria gravemente punido por isso, chamado de mau servo. Chamado de mau servo, porque aquele servo dizia o seguinte: o meu Senhor tarde virá. Ele não virá por agora, ele ainda vai demorar para chegar. Ignorar esta vinda. Entendamos uma coisa, nós não podemos ignorar a vinda de Jesus, ele vai voltar. Esteja eu e você preparados ou não, Jesus vai voltar. Queira eu e você ou não, Jesus vai voltar. Aceite o inferno ou não, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele tem um tempo determinado, mas ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não podemos ignorar a sua vinda. Precisamos ter a convicção, estar precavidos, estar prontos, preparados, vigilantes. Estarmos ansiando pela sua vinda. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus e que virá arrebatar a sua igreja. Precisamos realmente querer amar a vinda de Jesus, amar o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, quantas pessoas têm perdido esse amor pelo arrebatamento da igreja? Eu sempre digo, Deus nos chamou para a área do ensino e pregação da palavra de Deus. Para a glória do nome do Senhor eu falo isso, mas eu digo isso com convicção ministerial. O Senhor nos chamou para a vida de ensino e pregação da palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos deixando de pregar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja? Nós precisamos falar mais sobre o arrebatamento da igreja, pregar mais que Jesus vai voltar. Pregar mais que ele virá para buscar o seu povo. Nós precisamos pregar mais para que as pessoas não ignorem a vinda de Jesus. Eu acredito que nós estamos falando muito pouco disso. Não só nós que pregamos a palavra de Deus, mas você pode falar disso para os seus parentes, na sua escola, no seu trabalho, em toda a situação da sua vida. O que Deus espera é que nós realmente anunciemos: Jesus vai voltar. A segunda atitude errônea diante da vinda de Jesus é escarnecer das profecias. Isto é terrível. Isto é terrível. Então, há teólogos que são teólogos chamados de contemporâneos, eles dizem que a volta de Jesus é uma utopia, que ela não vai acontecer.
Existem teólogos que só fazem uma análise da Bíblia acadêmica, uma análise teológica. Teólogos sem vida com Deus. Teólogos sem vida de oração. Teólogos sem contato com o povo, que é o grande alvo do nosso trabalho, de fazermos a teologia realmente para prestar um trabalho para o reino de Deus. Escarnecem das profecias, não creem que elas vão se cumprir, que elas vão acontecer, mas isto vai acontecer. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai voltar para arrebatar o seu povo. A Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam homens escarnecedores. Além de desprezar, ainda zombam, tentam vituperar as profecias. Tentam denegrir aquilo que o Senhor disse como uma mensagem, como uma palavra profética. Que este espírito esteja longe de nós. As pessoas que assim fazem estão se fazendo por influência satânica. E muitas vezes estão arrebatando outras pessoas, levando outras pessoas. Mas eu e você fomos chamados por Deus para defender a verdade do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Glórias a Deus. E nós precisamos estar prontos para encontrar com Ele. Dentro ainda dessa nossa lição, desse assunto esperando a volta de Jesus, nós temos o terceiro ponto, que vai falar sobre atitudes do servo fiel diante da volta de Jesus. Quais são as atitudes de um servo fiel diante do arrebatamento da igreja? Por que é importante nós aprendermos sobre essas atitudes? Para que o nosso comportamento seja mudado, para que o nosso comportamento seja também transformado, para que nós tenhamos as atitudes corretas, que vão, como eu já disse em aulas anteriores, que vão ser um resultado, que vão culminar, desaguar no arrebatamento da igreja e concomitantemente nós fazemos parte desta igreja e seremos arrebatados. Então, algumas atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Primeiro, ter uma vida irrepreensível. O que é ter uma vida irrepreensível? Irrepreensível é alguém isento de atitudes que se possa repreender. É uma pessoa que se disciplina, uma pessoa que cuida da sua vida, uma pessoa que olha para o seu comportamento, uma pessoa que procura mudar o seu comportamento. O Senhor nos convida para uma vida irrepreensível. Eu sei que somos falhos, eu sei que somos seres humanos, mas debaixo da graça de Deus, se nós buscarmos forças no Espírito Santo, nós conseguiremos ter uma vida irrepreensível. Uma vida onde o amor de Deus, onde a graça do Senhor Jesus, onde a comunhão com o Espírito Santo seja uma verdade genuína, seja uma realidade todos os dias da nossa vida. Então, ter uma vida irrepreensível. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz: e o Deus de paz é Ele que nos santifica. E o Deus de paz vos santifique, só que nós temos que nos dispor a essa santificação. E o Deus de paz vos santifique em tudo e todo, olha como é abrangente, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós teremos todo o nosso corpo, espírito e alma, essa nossa tricotomia humana pode ser conservada irrepreensível somente se o Deus de paz nos santificar. E como é que o Deus de paz pode nos santificar se nós desenvolvermos, desfrutarmos de grande, de intensa comunhão com Ele? Aí sim, verdadeiramente teremos uma vida santa, regenerada, destituída do pecado, uma vida que glorifique e que exalte o nome maravilhoso do Senhor. Ter uma vida irrepreensível.
Como é bom quando nós somos irrepreensíveis. Como é bom quando as pessoas olham para nós e não nos repreendem. É isso que Paulo está dizendo. Tem uma vida irrepreensível. Uma vida que o ser humano não vai te repreender. Uma vida que o próprio Deus não vai te repreender. Uma vida que é aquilo que Deus deseja realmente para mim e para você. Se nós queremos esperar a volta de Jesus, precisamos ter atitudes de um servo fiel diante dessa volta do Senhor Jesus. A nossa vida é feita de atitudes, de estilo de vida. Nossa vida exige coragem para essas coisas. Mas nós realmente podemos ter uma vida irrepreensível, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Que venha a graça de Deus, que venha a graça de Deus todos os dias, em todos os instantes sobre a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida irrepreensível. Segundo lugar, as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Primeiro, ter uma vida irrepreensível. E segundo, não dar lugar à carne. Não dar lugar à carne. É lógico que a carne não está falando aqui de carne física. É lógico que nós entendemos que está falando de natureza carnal, natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza que é carnal. O próprio Deus, lá em Gênesis, nós estudamos isso no trimestre passado, ele disse que o homem era mau desde a sua meninice, quando ele resolveu mandar o dilúvio sobre a terra. A nossa natureza carnal é tendenciosa para o mal. O próprio apóstolo Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Se o bem que eu não quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é a natureza carnal, ela nos domina, ela nos escraviza. Nós nascemos tendenciosos para o pecado. Nós nascemos extremamente capazes de ser dominados pelo pecado. Mas nós não podemos dar lugar à carne, precisamos lutar contra a carne. A Bíblia diz que há uma luta em nós que milita constantemente, a carne lutando contra o espírito. A natureza carnal e a natureza espiritual estão se degladiando dentro de nós o tempo inteiro. E sabe quem vai vencer? Aquela natureza que você mais fortalece. Se eu e você fortalecemos a natureza carnal, ela vai vencer. Um certo teólogo disse, não me lembro agora, se não me falha a memória, foi Martinho Lutero, mas não me lembro exatamente, mas ele disse que a natureza carnal e a natureza espiritual brigam dentro de nós como dois cães bravos. E vai vencer aquele que eu alimento mais. Se eu alimento mais a carne vai vencer. Mas se eu alimento mais o espírito vai vencer. Ele vai sobrepujar todas as coisas. Ele pode ir além de todas essas coisas. Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Olha, não se esqueça de uma coisa. Em breve Jesus virá, e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. É melhor andar segundo o Espírito. É melhor abrir a alma e o coração para o Espírito Santo. Eu sei que todos nós temos dificuldades, todos nós temos um ponto vulnerável. Eu chamo isso de ponto nevrálgico, vem de nervos, ponto de sensibilidade. Todos nós temos. Talvez aquilo que é o seu ponto nevrálgico não é o meu, mas o que é o meu. Não é o seu ponto nevrálgico. Nós precisamos conhecer isso, precisamos lutar contra a carne. Não dar ocasião à carne. Se nós assim fizermos, se nós não dermos lugar contra a carne, nós estaremos a largos passos de viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde o Espírito Santo domine. Ele precisa dominar a nossa natureza. Eu oro a Deus e peço dizendo: Senhor, domine a minha natureza carnal. Domine a minha natureza. Submeta a sua natureza carnal ao Senhor. Submeta os desejos da sua carne a Deus. Ele pode nos ajudar. Eu sei que muitas vezes nós não podemos, nós somos frágeis, isso é difícil demais para nós. Mas nós temos um escape. O Espírito Santo pode nos ajudar a cada momento, a cada instante da nossa vida.
Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Como é que nós devemos esperar? Quais as atitudes que nós precisamos ter diante da volta ou ante o arrebatamento da igreja? Dar frutos. Frutificar. O Senhor disse aos discípulos assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, ou vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça. Se nós estamos ligados em Cristo, se nós já fomos enxertados na oliveira verdadeira, como diz o hino antigo, nós que éramos jambuzeiros bravos, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Essa oliveira verdadeira, a seiva dela, frutifica. Nós precisamos gerar frutos para o reino de Deus. E o nosso comentarista nos diz que são, na verdade, os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso trabalho. Como é bom quando frutificamos para o reino de Deus. Como é bom quando geramos resultados positivos para o reino do Senhor. E se geramos resultados, se estamos gerando hoje, a cada dia, resultados positivos, em plena comunhão com Deus, isto quer dizer que nós estamos realmente desfrutando de uma vida onde o esperar o arrebatamento da igreja é, sem dúvida, tão somente uma consequência da ação do Espírito Santo que é gerada em nós, dos frutos que nós frutificamos, que nós devolvemos ao Senhor como gratidão da sua confiança em nós. Meus queridos, que nós estejamos a cada dia esperando a volta de Jesus. Que nós esperamos a volta de Jesus, aguardando a volta do Senhor com fé, com vigilância, cheio do Espírito Santo, em santidade e em amor. Que nós tenhamos atitudes, que nós não tenhamos essas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus, que é ignorar a sua vinda e escarnecer das profecias, mas que nós tenhamos atitudes de um servo fiel ante a volta do Senhor. Que essas atitudes estejam ligadas a uma vida irrepreensível, a não dar lugar à carne, lutar contra a sua própria carne e gerar frutos para a glória do nome de Jesus. Que essa seja a nossa maior esperança. Que eu e você estejamos a cada dia esperando a volta de Jesus. Que eu e você a cada dia estejamos aguardando, como está aqui, aguardando a volta do Senhor, esperando o arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a nossa maior esperança. O dia que nós perdemos esta esperança, nós perdemos o céu. O dia que nós perdemos essa esperança, nós deixamos de viver uma vida com Deus. Mas que eu e você continuemos cotidianamente. Se Jesus não voltou hoje, ele vai voltar daqui a pouco. Se ele não voltar daqui a pouco, ele vai voltar amanhã. Se ele não voltar amanhã, eu vou continuar aguardando. O negócio é nós continuarmos aguardando e esperando continuamente a volta do Senhor Jesus. Que esta seja a sua maior esperança, o arrebatamento da igreja. Que seja a nossa maior alegria, o desejo de estar para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa te ajudar em cada momento da sua vida. Que o Espírito Santo seja a pessoa mais real na sua vida, porque só Ele pode reformular toda a nossa maneira de viver, a fim de que estejamos esperando o arrebatamento da igreja. Um grande abraço para você, que o Senhor abençoe a sua casa, prospere a sua vida, em nome de Jesus. Receba o abraço da Academia de Pregadores do pastor Anderson Silva e que eu e você continuemos a cada dia esperando a volta de Jesus. A Academia de Pregadores, gerando em cada pessoa o desejo de esperar a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a semana que vem.